bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips. Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Bem-vindos, hoje falaremos a respeito da terrível garra do Velociraptor. Mas não sobre o Velociraptor do Jurassic Park, sim sobre o Velociraptor real, aquele que era repleto de penas. Então vamos ao vídeo. Depois do filme Jurassic Park lançado em 1993, muitas especulações foram feitas sobre os hábitos reais dos velociraptores, e se eles eram tudo aquilo que o filme mostrou. Pensando nisso, vários cientistas realizaram testes e experiências com garras e sobre a musculatura do animal, para se saber a real força e potência da garra do velociraptor. Acreditando nisso, os diretores e produtores do filme Jurassic Park se precipitaram a respeito dos raptores e colocaram eles como mais assustadores e mais avantajados que eles realmente eram. Hoje sabemos que os velociraptores possuíam penas ao invés de escamas. Sabemos também que eles não eram maiores que um peru. Sua velocidade não era aquilo tudo, não passando dos 60 a 65 km por hora. Mais estudos e experimentos mais avançados mostrarão que a garra do Velociraptor possuía a mesma força e velocidade de um braço humano. Além de não ser capaz de destroçar as suas vítimas, pois no interior de sua garra possui um tamanho arredondado e não em forma de foice cheia de possíveis lâminas como mostra o filme Jurassic Park. A sua garra, na verdade, possuía outra forma de causar danos em suas vítimas e é mais impressionante do que podíamos imaginar. A sua garra, comprovado em estudos sobre os raptores, mostra que a sua garra poderia perfurar a pele de suas vítimas, e poderia causar hemorragias gravíssimas, ou até perfurar as traqueias dos animais, ou seja, era um assassino cruel e impiedoso. Na verdade, as teorias e conceitos obtidos em uma década, ao passar de anos, pode mudar ou se descobrir mais além ou até mesmo mudar esses conceitos, pois sempre quando algo é explorado ou estudado, depois de vários anos e descoberto novas informações, e assim os fatos descobertos em uma época são considerados como antigas e costuma-se a serem esquecidas. Como o fato que o Tiranossauro Rex era o maior predador que já viveu. Hoje sabemos que existem 3 grandalhões que superam o Tiranossauro em tamanho. Temos na lista, em quarto lugar, Tiranossauro medindo cerca de 14 metros de comprimento em 6 metros de altura. Em terceiro, Carcharodontosauro, com cerca de 13 a 15 metros de comprimento. Como segundo temos o Giganotossauro, com cerca de 15 metros de comprimento. Como primeiro temos o Espinossauro, medindo cerca de 18 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, e era quadrúpede e é considerado o terrível predador africano. Em uma luta, o Espinossauro, mesmo sendo várias vezes maior, jamais conseguiria derrubar um Tiranossauro Rex, pois além de possuía uma mordida mais fraca que o T-Rex, ele não possuía um corpo preparado para lutar em grandes batalhas como o Tiranossauro ou o Giganotossauro. Agora, se por acaso a luta fosse na água, o Espinossauro teria muito mais chances de derrubar um Tiranossauro, mas lembrando que a mordida do Tiranossauro supera as 6 toneladas. Se por acaso o Carcharodontosauro lutasse com o Espinossauro teria muito mais chances de lutar contra ele. Continuando sobre os velociraptores. Como havíamos falado, o Velociraptor era terrível e capaz de caçar animais incríveis, mas tinha um porém: ele não era maior que um peru. Então, como eles conseguiam abater tais animais, se eles eram pequenos? A resposta é simples: eles caçavam em bandos. Há evidências fósseis que comprovam que eles caçavam em grupos, assim facilitando suas conquistas alimentares. Mas será que eles mesmo em bandos conseguiriam abater um herbívoro como o anquilossauro? A resposta é não. Mesmo em bandos eles não seriam capazes de abater e matar um anquilossauro ou até mesmo um triceratops. Mesmo em bandos eles não seriam suficientes para enfrentar um herbívoro do nível de um anquilossauro. A não ser, e claro, que se os velociraptores fossem iguais aos velociraptores do filme Jurassic Park e Jurassic World.
Com 1,83 m de comprimento, apenas 3 velociraptores seriam suficientes para abater um anquilossauro ou triceratops. Mas como sabemos, eles não são como nos filmes. Se por acaso aquela cauda batesse em um velociraptor, mataria-o em questão de milésimos, pois ela possui aproximadamente 2 toneladas de pressão, o suficiente para aleijar um tiranossauro, tarbossauro e outros terríveis predadores. A altura real do velociraptor era apenas 75 de altura e no máximo 1,08 m. Só por curiosidade, se um humano se encontrasse com um humano, os estragos provocados por um velociraptor seriam extremamente grandes e terríveis. Mesmo sendo menor do que eram em filmes, o velociraptor era um predador incrível e assassino. Versão brasileira Jurassic Clips. Criador do conteúdo, Arthur. Agradecemos a sua atenção. Até o nosso próximo encontro.